Você não tem falta de foco. Você tem excesso de prazer. E se o seu problema nunca tivesse sido a falta de foco, mas o excesso de prazer? Pense nisso com calma. Você se esforça para se concentrar, tenta seguir uma rotina, apaga notificações, muda hábitos, mas no fundo parece sempre ser puxado de volta para a distração. A verdade é que não é a sua disciplina que está falhando, é o seu cérebro que está implorando por mais uma dose, mais uma pequena recompensa, mais um pico de dopamina. Vivemos na era em que o prazer se tornou acessível em cada toque de tela. O mesmo dedo que deveria escrever um texto importante desliza para o vídeo curto, para o feed, para o conforto imediato. Não há pausa, não há vazio, não há tédio. Só estímulo. Constante. Ininterrupto. Disfarçado de produtividade, de entretenimento, de descanso merecido. Mas por trás dessa sensação de satisfação momentânea, existe uma exaustão profunda, silenciosa e corrosiva. A doutora Anna Lembke, em Nação Dopamina, descreve essa realidade como uma epidemia invisível. Não estamos apenas cercados por drogas, álcool ou apostas. Estamos intoxicados por likes, por validação, por excesso de escolha. Nosso sistema dopaminérgico, a engrenagem que antes nos impulsionava à sobrevivência, agora é manipulado a cada segundo para nos manter presos a uma sequência infinita de microprazeres. E quanto mais buscamos prazer, menos capazes nos tornamos de sentir prazer de verdade. É uma armadilha química e emocional. O prazer, que deveria ser o prêmio após o esforço, se tornou o esforço em si. O cérebro, acostumado a picos altos, já não suporta a planície da calma. O silêncio se torna desconfortável, o foco parece insuportável, e até o descanso perde o sabor. Você tenta trabalhar e se distrai, tenta relaxar e se culpa, tenta meditar e sente ansiedade. Porque a dopamina, a moeda mais valiosa do seu sistema nervoso, foi sequestrada. A indústria da distração entendeu isso antes de todo mundo. Cada notificação é um convite. Cada cor, cada som, cada vibração foi desenhada para capturar sua atenção e vendê-la ao melhor comprador. Mas o preço que você paga é muito mais alto. É a perda do seu tempo, da sua clareza, da sua autodeterminação. O foco que antes era natural agora parece inalcançável. E a culpa, ao invés de despertar consciência, só reforça o ciclo. A maioria das pessoas acredita que falta motivação, que o problema é preguiça, procrastinação ou desorganização. Mas o que realmente acontece é uma guerra neuroquímica entre o prazer e o propósito. E o prazer, quase sempre, vence. Porque ele é mais rápido. Porque ele é mais fácil. Porque ele é confortável. Só que cada vez que você cede, o prazer fica mais curto e o vazio fica mais longo. Essa é a verdadeira tragédia da mente moderna. Vivemos buscando dopamina sem entender que ela é apenas o mensageiro, não a recompensa. Ela não traz felicidade, apenas a promessa de que algo bom está por vir. E essa promessa, repetida em excesso, esgota o sistema. O cérebro entra em colapso, e o que antes era entusiasmo vira apatia. O que antes era curiosidade vira tédio. O que antes era prazer vira dependência. Mas há algo mais profundo e inquietante. Quando você se acostuma ao prazer fácil, o prazer real se torna invisível. Ler um livro exige paciência. Estudar exige esforço. Amar exige presença. Nenhum desses estímulos gera picos altos de dopamina, mas todos eles constroem algo que o prazer rápido jamais poderá dar. Sentido. O prazer rápido te esvazia. O prazer com propósito te preenche. Só que o primeiro é imediato, enquanto o segundo é lento. E o cérebro moderno, treinado para a pressa, rejeita tudo que não seja instantâneo. Então, não é falta de foco. É excesso de prazer. É a dificuldade de lidar com o desconforto natural da concentração. Porque o foco dói. E o prazer alivia. O foco exige intenção. O prazer exige apenas impulso. E é justamente por isso que ele domina a mente. Porque ele promete paz, mas entrega distração.
O grande erro é achar que o foco é uma virtude que se conquista pela força. Foco não é rigidez, é resistência. É suportar o tédio, a ausência de estímulo, o intervalo entre a ação e a recompensa. E para isso, é preciso entender o inimigo. Entender que o prazer é necessário, mas em excesso se torna tóxico. O mesmo fogo que aquece é o que queima. A pergunta que precisa ecoar agora é simples. Quanto do que você faz é realmente escolha sua? E quanto é reflexo de um cérebro condicionado ao prazer? Você ainda decide o que quer, ou apenas reage ao que te oferece um alívio rápido? A resposta a essa pergunta pode redefinir toda a sua vida, porque se você entender a origem do seu vício invisível, vai perceber que o foco não é o que falta. É o que sobra de você quando o prazer deixa de ser o seu dono. Essa é a verdadeira libertação. Não a de eliminar o prazer, mas de colocá-lo no seu devido lugar. O prazer deve ser consequência, não bússola. Deve ser sinal de progresso, não fuga da dor. E só quando você entender isso, vai começar a recuperar o controle sobre o seu próprio cérebro. Agora que você sabe o que realmente está te afastando do foco, é hora de compreender o que há do outro lado dessa armadilha. O mecanismo que faz seu próprio cérebro sabotar a sua clareza. A grande promessa. Você pode achar que está no controle, mas o seu cérebro vem tomando decisões por você há muito mais tempo do que imagina. Cada deslizar de dedo, cada clique, cada micro-recompensa que você recebe ao longo do dia não é casualidade, é um padrão, cuidadosamente moldado por um sistema que entende o funcionamento da sua mente melhor do que você mesmo. Se a dopamina é o mensageiro do prazer, então você tem vivido uma vida guiada por mensagens falsas. O que você sente como motivação é, na verdade, manipulação. O que parece foco é apenas ansiedade disfarçada. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo, e é exatamente isso que você vai descobrir ao longo desta jornada. Neste vídeo, você vai entender como o seu cérebro foi programado para buscar prazer e evitar dor a qualquer custo. Vai descobrir que a verdadeira causa da falta de foco não está na sua força de vontade, mas na maneira como o seu sistema nervoso foi treinado para operar em um ambiente de estímulo constante. A promessa aqui não é te ensinar a ser um robô produtivo, mas te mostrar como retomar o controle sobre o seu próprio prazer e transformar o prazer em uma ferramenta, não em uma prisão. Imagine acordar com clareza mental, sem a necessidade de checar o celular nos primeiros minutos do dia. Imagine conseguir trabalhar por horas em algo importante sem ser arrastado para o abismo da distração. Imagine ter energia constante, motivação genuína e uma sensação de propósito que não depende de curtidas, notificações ou recompensas externas. Isso não é uma utopia. É neurociência aplicada. É o resultado de entender como a dopamina funciona e de aprender a domá-la antes que ela continue te dominando. A doutora Anna Lembke explica que o cérebro humano foi desenhado para buscar equilíbrio entre prazer e dor. Mas o mundo moderno destruiu esse equilíbrio. Vivemos em uma realidade que oferece prazer em excesso e dor quase nenhuma, e o resultado é um cérebro dessensibilizado, incapaz de sentir prazer verdadeiro. A cada pico de dopamina, o cérebro ativa um mecanismo de compensação, um mergulho na dor. É por isso que, depois de horas de prazer, você sente culpa, vazio, desânimo. O prazer cria uma dívida emocional e a fatura sempre chega. O segredo é aprender a reequilibrar essa balança, a permitir que o desconforto faça parte do processo de prazer sustentável. O foco não é um dom, é um estado químico. E a boa notícia é que estados químicos podem ser alterados. Quando você entende o que acontece dentro da sua mente, começa a perceber que não é fraco, nem indisciplinado, nem preguiçoso. Você é apenas um organismo reagindo ao ambiente mais estimulante da história humana. E o primeiro passo para sair disso é a consciência. A partir do momento em que você percebe que o prazer te controla, você já deu um passo fora da armadilha. Mas há algo ainda mais poderoso. Quando você aprende a atrasar o prazer, a reduzir o estímulo
E a tolerar o desconforto, algo extraordinário acontece. O cérebro começa a se reajustar. Ele volta a sentir prazer nas pequenas coisas. Ele recupera a sensibilidade perdida. O mesmo ato de ler um livro, que antes parecia cansativo, se torna prazeroso novamente. O mesmo silêncio que antes gerava ansiedade, começa a gerar paz. É como se o ruído da dopamina começasse a silenciar e você finalmente voltasse a ouvir a própria mente. Essa é a promessa real deste vídeo. Não é apenas sobre foco, é sobre liberdade. Liberdade de um sistema que te faz acreditar que prazer é sinônimo de felicidade. Liberdade de um padrão mental que transforma cada pausa em culpa e cada instante de tédio em desespero por estímulo. A promessa é te mostrar que a clareza mental não é algo que você precisa conquistar, mas algo que sempre esteve dentro de você, apenas encoberta por camadas de prazer superficial. Quando você compreender os mecanismos que te conduzem, vai perceber que é possível reverter o processo. Vai entender como o prazer pode ser realinhado, como a dor pode ser usada a seu favor e como a dopamina pode voltar a ser aliada, não inimiga. E o mais importante, vai perceber que o foco não depende de esforço, mas de intenção. Foco é a consequência natural de uma mente limpa, não o resultado de uma luta constante contra distrações. Nos próximos minutos você vai mergulhar em algo mais profundo do que uma simples explicação científica. Vai entender o paradoxo que sustenta todo esse sistema, o paradoxo do prazer. Porque quanto mais você o persegue, menos ele te satisfaz. E porque a busca desenfreada pelo prazer imediato pode ser a razão exata pela qual você se sente cada vez mais vazio. O prazer é o combustível que move o ser humano, mas quando mal compreendido, é também a corrente que o prende. E entender esse paradoxo é o primeiro passo para reprogramar sua mente e conquistar de volta o que o mundo moderno roubou: a capacidade de sentir de verdade, de se concentrar de verdade, de viver com presença. O paradoxo do prazer. Quanto mais prazer você busca, menos prazer você sente. Essa é a armadilha silenciosa que domina a mente moderna. O cérebro humano foi projetado para sobreviver, não para ser constantemente estimulado. Ele recompensa o esforço com prazer. Mas quando o prazer se torna fácil demais, o esforço perde o sentido. É como um atalho que promete te levar mais rápido ao destino, mas que, na verdade, te faz andar em círculos. A cada nova dose de prazer rápido, seu cérebro registra uma pequena vitória química. E cada vitória vem acompanhada de uma pequena perda, a perda da sensibilidade. A Dr. Anna Lembke explica que prazer e dor são duas faces da mesma moeda, compartilhando os mesmos circuitos no cérebro. Quando você experimenta um pico de prazer, o seu cérebro automaticamente tenta restaurar o equilíbrio, mergulhando o sistema em um estado de leve desconforto. Esse desconforto é o que chamamos de queda pós-prazer, a sensação de vazio que aparece logo depois de um momento de euforia. É a ressaca emocional após a festa neuroquímica. Mas o problema é que, em vez de tolerar esse desconforto, a maioria das pessoas busca imediatamente outra dose de prazer. E assim, o ciclo se repete. Essa dinâmica cria o que os neurocientistas chamam de tolerância hedônica. O prazer deixa de causar o mesmo impacto. O que antes era suficiente para satisfazer, agora parece pouco. O cérebro precisa de mais estímulo para atingir o mesmo nível de satisfação. É assim que o prazer deixa de ser prazer e se torna vício. Você não come porque está com fome. Você come para sentir algo. Você não assiste vídeos para relaxar. Você assiste para fugir do tédio. Você não trabalha por propósito, mas por dopamina. Tudo vira um mecanismo de fuga, e cada fuga te afasta ainda mais de si mesmo. Charles Duhigg, em O Poder do Hábito, explica que todo comportamento humano é guiado por um ciclo: gatilho, rotina e recompensa. No contexto do prazer, o gatilho é o desconforto, a rotina é o estímulo prazeroso, e a recompensa é a liberação de dopamina. Mas o cérebro aprende rápido.
Ele antecipa a recompensa antes mesmo de recebê-la, o que significa que, com o tempo, o prazer vem mais da expectativa do que da experiência real. É por isso que, às vezes, a espera por algo é mais excitante do que o próprio acontecimento. A dopamina se ativa na promessa, não na realização. Esse é o paradoxo central. A dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula da busca. Ela nos motiva a agir, a explorar, a desejar. O problema surge quando vivemos em um ambiente que oferece prazer sem esforço. A dopamina dispara, mas o cérebro não encontra a recompensa real que esperava. Resultado: frustração, insatisfação e desejo por mais estímulo. É um sistema que se retroalimenta, mas que nunca se completa. É correr atrás de uma sombra. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, fala sobre a diferença entre recompensas imediatas e recompensas de longo prazo. As recompensas imediatas alimentam o vício. As recompensas de longo prazo constroem caráter. Mas, para alcançar as recompensas duradouras, é preciso atravessar o vale da frustração. O período em que o prazer ainda não chegou, mas o esforço já começou. Esse é o espaço que o cérebro moderno não suporta. É o espaço onde o foco vive, mas que poucos conseguem permanecer por tempo suficiente para colher o resultado. A busca constante por prazer instantâneo reconfigura o cérebro para operar em curto prazo. Tudo precisa ser rápido, fácil e recompensador. Só que o foco, a disciplina e a realização real operam em um tempo completamente diferente. São construções lentas, que dependem de constância, não de intensidade. Enquanto o prazer vive no agora, o propósito vive no depois. E o cérebro, viciado em dopamina, passa a rejeitar tudo que não oferece gratificação imediata. É por isso que você abre um livro e sente tédio, mas passa horas nas redes sociais sem perceber o tempo passar. Não é falta de interesse, é excesso de estímulo. Morgan Housel, em A Psicologia Financeira, diz que a capacidade de adiar a gratificação é o maior sinal de maturidade emocional. Isso vale para o dinheiro, para o sucesso e para a felicidade. Mas adiar a gratificação em um mundo que recompensa o impulso é um ato de rebeldia. Requer consciência e domínio próprio. Requer entender que o prazer verdadeiro não é o que te excita, é o que te sustenta. O paradoxo do prazer é que ele promete liberdade, mas te escraviza. Promete felicidade, mas entrega dependência. Promete satisfação, mas planta o vazio. E enquanto você continuar buscando prazer como objetivo, o prazer continuará te controlando. A única saída é inverter a lógica. Buscar significado e deixar que o prazer seja a consequência natural disso. Porque o prazer que nasce do propósito é o único que não cobra juros emocionais. Agora que você entende o mecanismo que te aprisiona, é hora de enxergar o outro lado dessa moeda. O custo oculto de viver em um estado constante de estímulo. O preço que o seu cérebro paga quando o prazer deixa de ser uma escolha e se torna um vício. O preço da estimulação constante. Vivemos na era da hiperestimulação, um tempo em que o silêncio parece insuportável e o tédio é tratado como um inimigo. O mundo moderno transformou a dopamina em uma moeda invisível, e cada notificação, cada vídeo curto, cada like é uma microdose que alimenta um vício coletivo, o vício de sentir algo o tempo todo. O problema é que quanto mais você estimula seu cérebro, menos sensível ele se torna. O Dr. Robert Lustig, especialista em neuroendocrinologia, explica que a dopamina é como uma droga que o próprio corpo fabrica. Quando há estímulo em excesso, os receptores dopaminérgicos começam a se dessensibilizar. É como aumentar o volume de uma música até que você já não consiga distinguir as notas. Tudo vira ruído. Isso significa que quanto mais prazer você busca, mais vazio você sente. Você não está deprimido, está exausto de estímulo. A neurocientista Anna Lembke chama esse fenômeno de anestesia dopaminérgica. O cérebro, saturado de prazer artificial, entra em modo de defesa.
Ele reduz sua capacidade de sentir prazer para evitar o colapso do sistema. E o resultado disso é paradoxal. O mesmo prazer que te estimula também te entorpece. Você passa a viver em um estado de apatia, desinteresse e irritação constante. É o preço invisível do prazer barato. Charles Duhigg explica que hábitos são atalhos mentais criados para economizar energia. Mas quando esses atalhos se formam em torno de recompensas instantâneas, como checar o celular a cada minuto, rolar o feed sem propósito ou buscar entretenimento constante, eles passam a sequestrar sua atenção. O cérebro deixa de trabalhar para você e começa a trabalhar para o sistema. Você não escolhe mais o que faz, o que consome ou o que sente. Você apenas reage. David Goggins chama isso de vida em piloto automático. Segundo ele, o maior inimigo da evolução pessoal não é a dor, é o conforto. Quando tudo é fácil, o cérebro não tem motivo para se adaptar. Ele atrofia como um músculo que nunca é desafiado. O desconforto é o que molda a força mental, mas a estimulação constante elimina qualquer oportunidade de praticá-lo. Você perde o hábito de se concentrar, de se frustrar e de se comprometer. E com isso, perde também a capacidade de se transformar. Simon Sinek diria que vivemos em um vácuo de propósito. Estamos tão ocupados tentando preencher o tempo que esquecemos de preenchê-lo com sentido. A dopamina promete felicidade, mas o propósito entrega plenitude. O problema é que propósito exige paciência, e paciência é uma habilidade que a estimulação constante destrói. É por isso que tantas pessoas sentem que estão sempre ocupadas, mas nunca realizadas. Greg McKeown, em Essencialismo, fala sobre a importância de criar espaço. O espaço é o que permite clareza, e a clareza é o que permite direção. Mas quando o cérebro está sobrecarregado de estímulos, ele perde a capacidade de distinguir o que é importante do que é apenas urgente. Tudo parece prioritário, e você se torna escravo da reação. Você não vive, apenas responde. Napoleon Hill alertava sobre isso há quase um século, em Mais Esperto que o Diabo. Ele dizia que a mente ociosa é o playground do diabo, não o ócio criativo, mas aquele vazio interno gerado pela falta de propósito. O diabo, nesse caso, é a dopamina. Ela te mantém distraído, confuso e dependente, fazendo com que você nunca pare tempo suficiente para refletir sobre quem realmente é. E é justamente esse o ponto central. Quando você não domina seus estímulos, eles passam a te dominar. Cada notificação molda sua química, cada distração reprograma seu foco e cada prazer rápido rebaixa sua sensibilidade. O preço disso é alto: ansiedade, falta de motivação, baixa tolerância à frustração e uma sensação persistente de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem. Mas há um caminho de volta. Ele não está em eliminar o prazer, mas em restaurar o equilíbrio, em reconectar o cérebro ao esforço, ao silêncio e ao sentido, em voltar a sentir prazer pelas coisas simples, não porque são novas, mas porque são reais. O próximo capítulo vai te mostrar como esse equilíbrio pode ser reconstruído, como desintoxicar o cérebro da dopamina e reprogramar sua mente para sentir prazer de forma consciente e poderosa, sem depender do vício do estímulo. A desintoxicação da dopamina. O silêncio que cura. O primeiro passo para recuperar o foco não é adicionar mais nada, é subtrair. A maioria das pessoas acredita que precisa de uma nova técnica, um aplicativo melhor, ou uma rotina milagrosa para ter mais foco. Mas como ensina a doutora Anna Lembke, o problema não é a falta de foco, e sim o excesso de prazer. Você não precisa de mais estímulos. Precisa reaprender a viver sem eles. O conceito de dopamine detox não é sobre eliminar a dopamina, algo biologicamente impossível, mas sim sobre redefinir a relação entre prazer e esforço. É um processo de reequilíbrio. Quando você reduz a exposição a prazeres rápidos, o cérebro, por instinto, começa a restaurar sua sensibilidade natural. Ele deixa de buscar o prazer a qualquer custo e volta a associá-lo ao mérito,
a conquista e a experiência real. James Clear, autor de Hábitos Atômicos, explica que o cérebro humano é projetado para recompensar o esforço, não o estímulo. É o princípio da recompensa atrasada. Quanto mais tempo você é capaz de esperar, maior é a satisfação genuína que sente. A dopamina natural, aquela que traz realização e propósito, vem do progresso, não da distração. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. Desintoxicar-se da dopamina é um ato de coragem psicológica. Você vai enfrentar o tédio, a ansiedade e o silêncio, os 3 maiores inimigos da mente moderna. No início, o desconforto é brutal, porque o cérebro, acostumado a microdoses de prazer constante, entra em abstinência. É como se a mente gritasse: "Me dá algo para sentir", e é nesse exato momento que a maioria desiste. Mas se você atravessar essa fase, algo mágico acontece. O silêncio começa a se transformar em clareza. Greg McKeown diria que o essencialismo mental nasce do vazio. É no espaço entre um estímulo e outro que a mente encontra significado. Quando você se desconecta do barulho, o cérebro começa a reorganizar informações, processar emoções e enxergar padrões que antes estavam encobertos pelo excesso. David Goggins chama esse processo de mental callus, o calo mental. Ele compara o desconforto psicológico ao treino físico. Quanto mais você o enfrenta, mais forte se torna. Ficar sozinho com seus pensamentos, resistir à distração e sentir o tédio sem tentar fugir. Tudo isso fortalece a disciplina emocional e cria a base do foco duradouro. A doutora Lemke afirma que essa fase é neuroquimicamente mensurável. Depois de alguns dias sem estímulos intensos, como redes sociais, pornografia, jogos ou consumo compulsivo de conteúdo, há um rebalanceamento da dopamina no sistema límbico. A dopamina volta ao ponto de equilíbrio, e com isso surgem 3 efeitos: aumento da clareza mental, redução da ansiedade, retorno da motivação natural. Simon Sinek acrescentaria que esse estado de clareza é o solo fértil para o propósito. Sem ruído, você começa a se perguntar: por quê? E essa é a pergunta que redefine tudo: seus hábitos, suas decisões, sua identidade. Mas atenção, o detox não é uma fuga do mundo, é uma reconexão com ele. O objetivo não é viver isolado, mas recuperar o controle sobre o que te controla. Você pode consumir tecnologia, prazer e entretenimento, desde que eles sejam servos do seu propósito e não senhores do seu tempo, como disse T. Harv Eker. A disciplina é a ponte entre onde você está e onde você quer chegar. E essa ponte começa na mente limpa. O próximo capítulo vai revelar como transformar o desconforto da abstinência em combustível para a produtividade, foco e expansão mental, criando um novo ciclo de prazer, não baseado na dopamina instantânea, mas no prazer profundo do progresso e da consciência. O retorno ao controle, quando o cérebro volta a te ouvir. Existe um ponto de virada silencioso no processo de reequilíbrio dopaminérgico. Depois de enfrentar o desconforto, o tédio e a ausência de prazer imediato, algo dentro de você muda. É como se a mente, antes em estado de ruído constante, finalmente respirasse. O caos químico começa a se estabilizar. Você sente como se o cérebro, pela primeira vez em muito tempo, voltasse a te ouvir. A neurociência chama isso de neuroplasticidade adaptativa, a capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões após períodos de abstinência ou mudança de comportamento. É o momento em que as sinapses deixam de ser guiadas pelo vício e passam a responder novamente ao esforço e à intenção. A doutora Anna Lembke descreve isso como o renascimento dopaminérgico, o instante em que o prazer volta a estar atrelado ao propósito e não à compulsão. Quando você reduz o prazer fácil e abraça a dor consciente, o cérebro ativa um novo padrão de recompensa. Ele começa a liberar dopamina em resposta ao progresso, não ao estímulo. Isso significa que pequenas vitórias, como ler 10 páginas de um livro,
manter o foco por 30 minutos ou simplesmente resistir à tentação de checar o celular, passam a gerar uma satisfação autêntica, profunda e estável. É nesse ponto que muitos experimentam um retorno gradual da motivação genuína. Ela não nasce mais da excitação superficial, mas do senso de avanço interno. Como explica Charles Duhigg em O Poder do Hábito, o segredo da transformação não é lutar contra o vício, e sim criar um novo ciclo de recompensa. Ao associar prazer ao crescimento, o cérebro substitui o impulso de consumir pelo impulso de evoluir. A clareza mental que surge desse processo é quase física. É como se o nevoeiro começasse a se dissipar e você finalmente pudesse ver o caminho à frente. Decisões que antes pareciam confusas tornam-se simples. O foco volta a fluir sem esforço, e as distrações perdem o poder de te arrastar. Mas talvez o mais surpreendente seja a sensação de liberdade que acompanha essa fase. Você começa a perceber que não está mais à mercê dos seus impulsos. A notificação já não te domina. O desejo por prazer rápido diminui. A mente recupera a capacidade de escolher conscientemente. E esse simples ato, escolher, é a forma mais pura de poder humano. Napoleon Hill dizia que a disciplina é o portal entre o desejo e a realização. Ao reconectar prazer e propósito, você recupera o controle sobre esse portal. A dopamina volta a trabalhar a seu favor. Você não elimina o prazer, você o domestica. E quando o prazer deixa de ser o seu mestre, ele se torna o seu aliado. A partir desse ponto, a vida começa a ganhar um novo ritmo. Você deixa de correr atrás de picos momentâneos e passa a construir montanhas duradouras. A satisfação vem do processo, não do resultado. O foco deixa de ser um esforço e se torna um estado natural. Esse é o verdadeiro antídoto para a nação dopamina, a reconquista do controle interno. Porque quando você volta a ser o autor dos seus próprios impulsos, o mundo externo perde o poder de te manipular. E é exatamente isso que a Dra. Lembke chama de a sobriedade do prazer. Um estado de consciência em que o prazer não é eliminado, mas equilibrado. Não é negado, mas compreendido. O próximo capítulo revelará como consolidar esse novo equilíbrio, transformando o controle reconquistado em uma força estável e duradoura, capaz de sustentar o foco, a clareza e o propósito mesmo em meio à avalanche de estímulos do mundo moderno. O foco como liberdade, a mente que escolhe sentir. Quando o cérebro se reequilibra, o prazer volta ao seu devido lugar. Não mais como uma droga invisível, mas como uma consequência natural do esforço e da consciência. É nesse ponto que o foco deixa de ser uma batalha e se transforma em liberdade. Porque o verdadeiro foco não é apenas a capacidade de se concentrar, é a habilidade de escolher o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. A doutora Anna Lembke explica que vivemos em uma era em que o prazer é abundante, mas o significado é escasso. Somos expostos a uma enxurrada de estímulos que prometem alívio, mas entregam vazio. E quanto mais tentamos fugir do desconforto, mais dependentes dele nos tornamos. Essa é a armadilha da dopamina. Quanto mais você busca prazer, menos prazer você é capaz de sentir. O retorno ao controle não é um retorno ao passado, é uma evolução consciente. É quando você entende que o prazer não é o inimigo, mas sim o teste. Ele mostra quem está no comando, você ou seus impulsos. E quando você escolhe o desconforto do crescimento em vez da anestesia da distração, o cérebro aprende algo extraordinário. Ele aprende que a dor pode ser prazerosa, se ela te conduz à liberdade. Essa é a base do que David Goggins chama de The Other Side of Suffering. Do outro lado da dor existe clareza, e essa clareza nasce da disciplina de sentir. Quando você para de buscar o prazer constante e começa a suportar o silêncio, o cansaço e o tédio, o cérebro recompensa esse comportamento com algo mais duradouro: propósito. James Clear reforça que a mente se molda pelos hábitos que você repete. Cada vez que você resiste ao impulso de buscar prazer rápido, está fortalecendo o músculo do autocontrole. Cada pequena escolha,
não abrir o celular, terminar uma tarefa, permanecer presente, é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. No início, isso exige energia consciente. Depois se torna o seu modo natural de operar. E o mais fascinante é que o prazer também se transforma. Ele deixa de ser químico e se torna existencial. Não é mais um pico, mas uma linha contínua. Não é mais euforia, mas satisfação. É o prazer de estar inteiro, de estar no comando, de perceber que você pode sentir dor sem precisar fugir dela, e que pode experimentar prazer sem se tornar escravo dele. Simon Sinek diria que esse é o ponto em que o porquê se alinha com o como. Quando você entende o motivo profundo por trás das suas ações, o prazer deixa de ser o objetivo e passa a ser o subproduto. É o foco movido por propósito. É a dopamina a serviço da consciência. A neurociência comprova isso. O córtex pré-frontal, a região responsável pelas decisões conscientes, volta a exercer domínio sobre o sistema límbico, que antes reagia automaticamente a cada estímulo. Essa reconexão entre razão e emoção é o que devolve ao ser humano a capacidade de agir com intenção. O prazer volta a ser uma escolha, não um reflexo. Nesse estado, o mundo externo continua o mesmo. As redes continuam viciantes, as tentações continuam fáceis, mas algo dentro de você muda. Você passa a olhar para elas com outro tipo de olhar. O olhar de quem sabe que pode, mas não precisa. O olhar de quem entende que o prazer é passageiro, mas o propósito é eterno. Morgan Housel escreveu que o maior poder que uma pessoa pode ter é o controle sobre seus próprios impulsos. Essa é a verdadeira riqueza. Uma mente que não é sequestrada por prazeres baratos, um foco que não é vendido por migalhas de dopamina, uma consciência que escolhe sentir e não apenas reagir. O foco, portanto, é liberdade, porque quando você é capaz de controlar o que sente, nada fora de você pode te controlar. E essa é a vitória mais silenciosa e mais poderosa que um ser humano pode conquistar. O próximo e último capítulo revelará como transformar essa consciência em um modo de vida permanente, consolidando a autodisciplina e o foco como parte da sua identidade, não como esforço, mas como essência. Despertar da mente dopada. Se você chegou até aqui, parte do seu cérebro já entendeu. O prazer rápido é uma prisão. Cada notificação, cada feed interminável, cada estímulo instantâneo não é apenas distração, é manipulação. Mas você aprendeu que o foco verdadeiro não é sobre força de vontade. É sobre liberdade. É sobre reconquistar o direito de escolher, de sentir, de viver de forma consciente. O que diferencia quem domina a própria mente de quem continua escravo da dopamina é simples: consciência e prática. Não basta saber o que está errado, é preciso agir. Cada decisão de resistir à tentação, cada instante de silêncio aceito, cada momento de tédio suportado constrói um novo padrão neural. É assim que você transforma pequenas vitórias em um estilo de vida. A neuroplasticidade garante que não é tarde demais. O cérebro é maleável, capaz de se reorganizar a qualquer momento. Cada hábito que você estabelece, cada momento de foco sustentado, cada escolha consciente fortalece os caminhos que levam ao domínio pessoal. É um processo lento, mas implacável. O efeito cumulativo transforma não apenas a sua atenção, mas a sua identidade. A liberdade não é ausência de prazer, é domínio sobre ele. O prazer deixa de ser seu mestre e se torna seu aliado. As recompensas passam a vir do progresso, do propósito, da presença. Você descobre que a satisfação real não está no estímulo efêmero, mas na conquista duradoura, no trabalho profundo, na conexão genuína com você mesmo e com o mundo ao redor. Agora a escolha é sua: continuar dopado, reagindo a cada estímulo e cedendo ao prazer instantâneo, ou despertar. Despertar para o fato de que foco não é disciplina árdua, é a consequência natural de uma mente clara, reequilibrada e consciente. Despertar para a realidade de que a verdadeira força não vem do esforço cego, mas da sabedoria de saber quando agir e quando resistir. Se você decidir despertar, comece hoje.
Experimente o silêncio, tolere o tédio, retome o controle sobre seus impulsos. Leia sem pressa. Pense sem distração. Viva sem pressa. Cada escolha consciente é uma declaração silenciosa de que você não será mais manipulado. É o primeiro passo para se libertar da nação dopamina e construir uma vida baseada em propósito, foco e plenitude. Não é apenas sobre foco, produtividade ou controle. É sobre recuperar a sua mente. É sobre recuperar a sua vida. E quando você entender isso, verá que a liberdade está ao seu alcance. E que a verdadeira dopamina, a que te sustenta, sempre esteve esperando por você. O despertar começa agora. O resto depende apenas de você.